Imagine um livro escondido, um texto antigo, sussurrado através dos séculos, banido das páginas da Bíblia, mas repleto de segredos que desafiam nossa compreensão da criação, do céu e da terra. Um livro que fala de anjos caídos, de gigantes e de um homem que andou com Deus e nunca viu a morte. Estamos falando do livro de Enoque. Você já se perguntou por que este livro poderoso foi retirado da Bíblia? O que ele revela que as autoridades religiosas não queriam que você soubesse? Prepare-se para uma jornada investigativa às raízes da história bíblica, onde desenterraremos verdades ocultas e desvendaremos os mistérios que cercam a figura enigmática de Enoque. Este não é apenas um relato histórico, é uma exploração das profundezas da fé, um mergulho no desconhecido que pode transformar sua perspectiva sobre o mundo e as Escrituras. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você estará sempre atualizado com nossos vídeos que exploram os cantos mais obscuros e fascinantes da história bíblica. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também buscam um conhecimento mais profundo das Escrituras. Juntos podemos desvendar os segredos proibidos da Bíblia e descobrir as verdades que foram deliberadamente ocultadas. Estamos prestes a mergulhar em um mundo de anjos, demônios e revelações divinas. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava que sabia. A história de Enoque está prestes a ser revelada. A história de Enoque ressoa através dos séculos como um eco de esperança em meio ao desespero humano. Quantas vezes nos sentimos perdidos, buscando um sentido que parece escapar entre os dedos? Enoque, como nós, caminhou em um mundo corrompido, um lugar onde a maldade florescia e a justiça parecia adormecida. Mas em meio a essa escuridão, ele escolheu trilhar um caminho diferente, o caminho da comunhão íntima com Deus. Gênesis 5:24 nos diz simplesmente: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Uma frase concisa, mas carregada de mistério e significado. O que significa andar com Deus? Não se trata apenas de frequentar templos ou recitar orações. É um caminhar constante, um diálogo contínuo, uma vida permeada pela presença divina. Enoque escolheu a presença de Deus em cada passo, em cada decisão, em cada pensamento. Imagine a cena. Enoque, em meio a uma sociedade decadente, dedicando tempo para a oração, a meditação, a busca pela vontade divina. Ele se recusou a se conformar com os padrões do mundo ao seu redor, preferindo a companhia do Criador. E essa escolha o transformou, a ponto de Deus abreviar sua jornada terrena, levando-o para si sem que experimentasse a morte. Uma recompensa extraordinária para uma vida de devoção. Mas será que essa história se limita a um personagem bíblico distante, ou ela tem algo a nos dizer hoje? O que então o livro de Enoque revela que causou tanta controvérsia? Bem, ele mergulha profundamente em temas que a Bíblia canônica apenas tangencia. Um dos mais notórios é a história dos vigilantes, anjos que, segundo o livro, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. Desses relacionamentos nasceram os Néfilim, seres gigantes e violentos que corromperam a terra. Enoque descreve em detalhes a depravação que se seguiu, a disseminação do pecado e a necessidade de um julgamento divino. Essa narrativa dos vigilantes preenche lacunas na história de Gênesis 6, quando a Bíblia menciona os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. O livro de Enoque oferece uma explicação expandida e perturbadora desses eventos, detalhando as consequências dessa transgressão. Além disso, o livro explora a jornada de Enoque pelo céu, onde ele testemunha visões do futuro, segredos do universo e o destino final dos justos e dos ímpios.
Ele descreve a morada dos anjos, os confins da terra e os mistérios do tempo e do espaço. Essas descrições, embora consideradas apócrifas, oferecem um vislumbre de uma cosmologia antiga e uma compreensão do mundo espiritual que era comum na época em que o livro foi escrito. Mas por que essas revelações foram consideradas perigosas? Por que a igreja primitiva hesitou em aceitar o livro de Enoque como parte do cânon bíblico? Para entender isso, precisamos mergulhar nas complexidades da formação do cânon e nas diferentes interpretações teológicas que prevaleceram ao longo dos séculos. Enoque não apenas caminhou com Deus, mas também recebeu visões e revelações que transcreveram para um livro. Imagine a cena. Um homem escolhido por Deus, testemunhando eventos cósmicos e recebendo segredos que a humanidade não estava pronta para compreender. Este livro, repleto de detalhes sobre anjos caídos, a origem do mal e o futuro reservado para os justos e ímpios, circulou entre os primeiros cristãos e judeus. Ele foi considerado escritura por muitos, citado por autores bíblicos como Judas, e profundamente respeitado por sua sabedoria e percepção espiritual. Mas, então, algo mudou. O livro de Enoque começou a perder espaço. O cânon bíblico, o conjunto de livros considerados autorizados e inspirados por Deus, estava sendo definido. E por razões complexas, o livro de Enoque ficou de fora. Alguns argumentam que seu conteúdo era considerado controverso, revelando detalhes que a igreja nascente não queria popularizar. Outros sugerem que sua origem obscura e a falta de confirmação por outras escrituras canônicas levantaram dúvidas sobre sua autenticidade. Independentemente das razões, o fato é que o livro de Enoque foi relegado ao status de apócrifo, um livro não incluído na Bíblia oficial. Mas isso não significa que ele perdeu seu valor. Longe disso, o livro de Enoque continua a fascinar estudiosos, teólogos e buscadores espirituais. Ele oferece uma perspectiva única sobre a história bíblica, preenchendo lacunas e lançando luz sobre eventos que permanecem envoltos em mistério. Ele nos convida a questionar, a explorar e a mergulhar nas profundezas da sabedoria ancestral, lembrando-nos de que nem tudo o que é importante está contido nos limites de um livro. Agora, vamos mergulhar em um dos trechos mais intrigantes do livro de Enoque, aquele que fala sobre a queda dos anjos. Este relato é muito mais detalhado do que encontramos em Gênesis 6 e nos oferece uma visão perturbadora das motivações e consequências dessa rebelião celestial. Enoque nos conta que um grupo de anjos, liderados por Semjaza, fez um pacto perverso: descer à terra e tomar para si mulheres humanas. A beleza das filhas dos homens era irresistível para esses seres celestiais. Eles quebraram as leis divinas, corromperam a ordem natural e se uniram a mulheres, gerando uma raça de gigantes, os Nefilins. Esses gigantes eram poderosos e violentos e consumiam todos os recursos da terra, levando a humanidade à beira da extinção. A terra gemia sob o peso de sua maldade. O livro de Enoque descreve em detalhes os ensinamentos proibidos que esses anjos caídos transmitiram à humanidade. Eles revelaram segredos da metalurgia, da magia, da astrologia e de outras artes que, nas mãos erradas, se tornariam ferramentas de destruição e corrupção. O conhecimento, que deveria ser uma bênção, transformou-se em uma maldição. Essa narrativa nos faz refletir sobre a natureza da tentação e as consequências da desobediência. Vemos como o desejo descontrolado e a busca por poder podem levar à ruína, tanto para os indivíduos quanto para as sociedades. A história da queda dos anjos é um lembrete sombrio de que a liberdade de escolha vem acompanhada de uma grande responsabilidade, e que a busca por prazeres terrenos a qualquer custo
pode ter um preço devastador. O conhecimento contido no livro de Enoque, então, era uma afronta à ordem celestial estabelecida. Revelava segredos que deveriam permanecer ocultos, expondo a fragilidade de anjos que escolheram desviar-se do caminho da luz. A igreja, zelosa guardiã da doutrina, viu no livro um potencial para desestabilizar a fé dos seus seguidores, incitando questionamentos perigosos sobre a natureza do bem e do mal, e sobre o papel dos seres celestiais na história da humanidade. A decisão de excluí-lo, no entanto, não apagou sua influência. O livro de Enoque continuou a ser lido e copiado em segredo, sussurrado em comunidades isoladas, preservado como um tesouro proibido por aqueles que ousavam desafiar a ortodoxia. Sua presença sutil pode ser sentida em outras obras apocalípticas, influenciando a linguagem e as imagens do livro de Daniel e do próprio Apocalipse. A verdade é que o livro de Enoque nos confronta com a complexidade da história bíblica, lembrando-nos que a fé não é um dogma estático, mas um caminho de busca e questionamento. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas das Escrituras, a desenterrar tesouros escondidos e a confrontar as verdades incômodas que podem nos levar a uma compreensão mais profunda do plano divino. Mas será que estamos prontos para encarar o que ele tem a nos revelar? O livro de Enoque lança luz sobre a corrupção que assolava a terra antes do dilúvio. Ele detalha como os anjos caídos, seduzidos pela beleza das mulheres humanas, quebraram as leis divinas e geraram uma descendência híbrida, os Nefilim, seres de grande estatura e violência. Essa transgressão, segundo Enoque, contaminou a criação e provocou a ira de Deus, culminando na grande inundação que purificou o planeta. Enoque não apenas descreve os eventos, mas também revela os julgamentos divinos destinados aos anjos caídos e seus descendentes. Ele profetiza sobre o aprisionamento eterno desses seres em abismos escuros e sobre a destruição final dos Nefilim. Essas visões servem como um alerta solene sobre as consequências da desobediência e da rebelião contra a ordem divina. Ao explorar esses temas, o livro de Enoque oferece insights valiosos sobre a natureza do pecado, a justiça divina e a importância da fidelidade a Deus. Ele nos lembra que as escolhas que fazemos têm um impacto profundo, não apenas em nossas vidas, mas também no mundo ao nosso redor. A história de Enoque nos convida a refletir sobre nossa própria conduta e a buscar a retidão em todas as áreas de nossa vida, honrando a Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. O livro de Enoque, mesmo banido, ecoa com a verdade ancestral. Ele nos confronta com a corrupção que permeia a humanidade, a queda dos anjos e as consequências devastadoras dessa transgressão. Ao lermos sobre a depravação que tomou conta da terra, somos forçados a olhar para o nosso próprio reflexo, a sondar as profundezas do nosso ser em busca de vestígios da mesma escuridão. A história dos vigilantes, seres celestiais que cederam à tentação e se desviaram do caminho da luz, serve como um alerta solene. Ela nos lembra da fragilidade da nossa própria natureza, da facilidade com que podemos nos perder em meio aos prazeres terrenos e esquecer o nosso propósito maior. O livro nos adverte sobre os perigos da ambição desmedida, da busca incessante por poder e da sede insaciável por conhecimento proibido. Enoque, o justo, o homem que andou com Deus, é o contraponto dessa narrativa sombria. Sua jornada de ascensão, sua comunhão íntima com o Criador, nos inspiram a buscar a retidão e a cultivar uma relação pessoal com o divino. Ele nos mostra que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, é possível manter a pureza de coração e trilhar o caminho da verdade. O exemplo de Enoque nos encoraja a resistir às tentações, a permanecer fiéis aos nossos princípios e a buscar a sabedoria que vem do alto.
que sua história nos motive a viver uma vida de integridade e a buscar a face de Deus em cada passo do nosso caminho. Portanto, a transformação que o livro de Enoque nos convida a abraçar reside na busca incessante pela verdade. Não uma verdade dogmática imposta, mas aquela que ressoa em nossos corações, aquela que nos liberta das amarras da ignorância e nos aproxima da essência divina que reside em cada um de nós. É um chamado para questionar, para investigar, para não aceitar passivamente as narrativas que nos são apresentadas, mas para buscar, com diligência e discernimento, a compreensão mais profunda da realidade que nos cerca. Observem o mundo ao seu redor. Vejam a crescente onda de informações que nos bombardeia a cada instante. Quantas dessas informações são verdadeiras? Quantas são distorções, manipulações, meias-verdades? O livro de Enoque nos adverte sobre a importância de discernir entre o joio e o trigo, entre a luz e as trevas. Ele nos exorta a desenvolver um senso crítico apurado, a questionar as fontes, a verificar os fatos, a não nos deixarmos levar pelas aparências. Pensem nos desafios que enfrentamos em nossas vidas diárias. As dificuldades financeiras, os relacionamentos conflituosos, as incertezas do futuro. Em meio a tudo isso, como podemos manter a fé, a esperança, a alegria? O livro de Enoque nos ensina que a verdadeira força reside na nossa conexão com o divino. Ao nos reconectarmos com a nossa essência espiritual, somos capazes de transcender as limitações do mundo material e encontrar a paz interior que tanto almejamos. E assim, a jornada pelo livro de Enoque chega ao seu fim. Desvendamos um fragmento do passado, uma peça que, embora ausente do cânone, ressoa com ecos profundos na teologia, na história e na compreensão do universo espiritual. Vimos como Enoque, um homem que andou com Deus, foi elevado para receber revelações que moldaram a visão de mundo de muitos, influenciando até mesmo os escritos do Novo Testamento. Relembramos que o livro de Enoque nos oferece uma perspectiva única sobre a queda dos anjos, a origem do mal e a promessa de um juízo vindouro. Mergulhamos em visões de reinos celestiais, portais dimensionais e encontros com seres de luz. Exploramos a controversa decisão de excluí-lo da Bíblia, considerando tanto os argumentos a favor quanto os receios que cercavam sua inclusão. Mas, acima de tudo, este estudo nos convida a refletir sobre nossa própria fé e nosso entendimento das Escrituras. Que a história de Enoque nos inspire a buscar uma conexão mais profunda com o divino, a caminhar em retidão e a discernir os sinais dos tempos com sabedoria e humildade. Que este conhecimento não seja apenas um acúmulo de informações, mas uma ferramenta para fortalecer sua fé e prepará-lo para os desafios que virão. Agora, convidamos você a dar o próximo passo nesta jornada de aprendizado. Se este vídeo despertou sua curiosidade e sede por conhecimento, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal Sinais em Revelações para não perder os próximos vídeos e nos ajudar a alcançar mais pessoas. E compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam desvendar os mistérios da fé. E, nos comentários, compartilhe suas reflexões sobre o livro de Enoque e como ele impactou sua compreensão da Bíblia. Sua participação é fundamental para enriquecer esta comunidade de buscadores da verdade.